Olá para você que se liga no Arquibancada Digital, fase semifinal do Capixabão, e vamos receber aqui em nosso estúdio todos os treinadores. E ao meu lado, hoje eu tenho a honra de conversar com o técnico do Vila Velhense, Jonilson Veloso, um bom baiano, veio lá da Bahia para trazer aqui o sucesso ao Vila Velhense, fazer história no Vila, chegar a uma semifinal e agora vai enfrentar a equipe do Serra. A gente vai debater um pouco sobre a trajetória do professor Jonilson Veloso, um pouco desse momento do Vila Velhense e também, claro, já fazer uma projeção do Serra, desse embate na semifinal do Capixabão. Professor, muito obrigado por ter aceitado aqui o convite, poder conversar um pouco mais com a Arquibancada Digital, com um torcedor do Vilão de Mel, como o Juninho disse. Expectativa muito grande em relação a esse jogo agora diante da equipe do Serra. É um marco, né, histórico aqui para a equipe do Vila chegar numa semifinal, mas a gente acredita que com o trabalho e organização a gente pode ir um pouco mais. Acho que esse é o nome, né? Organização. A gente olha para o Vila Velhense, vê uma equipe muito organizada, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas eu quero trazer um pouco, contar para o torcedor que ainda não conhece o professor Jonilson Veloso, currículo, tem um acesso com a Jacuipense, da Série D para C, passou por outras equipes ao longo do Brasil, para poder se apresentar ainda, quem não conhece um pouco mais do seu trabalho. Começamos na Bahia, lá em Salvador. Minha primeira equipe profissional foi a Juazeirense, depois tive para o Bahia de Feira como auxiliar técnico e, de fato, na Jacuipense comecei como treinador profissional. Na Jacuipense chegou uma época que eu fui o treinador da Série A, B e C, o treinador mais longevo do Brasil, com mais tempo no cargo. Lá a gente conseguiu um acesso da Série D para a Série C, conseguimos 2 semifinais, conseguimos chegar na final contra o Bahia. Em 2024, fui eleito o melhor treinador do estado. Em 2022, fui para o Gama, chegamos a uma semifinal do Campeonato Brasiliense. Depois tive algumas passagens por Jiquié, lá da Bahia, Ipiranga. E hoje me encontro aqui no Vila Velhense. Mas antes disso também a gente fez alguns estágios também, tive alguma oportunidade de fazer alguns estágios na Europa. Eu acho que onde isso me deu uma base muito boa como treinador. E agora a gente está fluindo aí com a nossa metodologia, respeitando a filosofia do clube. E o trabalho está fluindo e a gente está tendo êxito agora frente à equipe do Vila. E professor, como foi essa chegada ao Vila Velhense, né? Porque é um clube modesto, é um clube até jovem no futebol capixaba, não tem a tradição das outras equipes, mas já foi campeão da Copa Espírito Santo, outros grandes nomes passaram pelo Vila. E neste ano, eu me lembro muito bem do Miguel Tres, que é o presidente também do Carlos Oliveira, nas entrevistas eles falavam que a equipe ia brigar por título, que ia ter um investimento maior. E quando seu nome é anunciado, é uma escolha muito elogiada por parte da imprensa e também da torcida, né? Grande parte da imprensa, por ser um nome diferente da equipe do Vila, né? O Zé Humberto tinha feito um ótimo trabalho no ano passado, com peças mais modestas do que deste ano, ao meu ver, fez um ótimo trabalho, mas ele sai para poder ir para a Bahia, e aí você vem aqui para o estado. Como foi esse contato com o Carlos Oliveira, também com a diretoria do Vila Velhense, para poder aceitar esse projeto? O que você conhecia do Espírito Santo? Olha, na verdade, é uma história até inusitada, viu? Porque a minha chegada no Vila, principal responsável por estar aqui hoje, chama-se Matheus Firmino. Matheus Firmino é um atleta que trabalhou comigo na Jacuipense. E desde lá ele sempre conversava comigo, ele sempre me falava do Vila. E eu ainda falei para ele, olha, depois que fechou, eu falei, você profetizou e deu certo. Porque ele acabava os treinos, ele vinha, ficava conversando comigo cerca de meia hora, 40 minutos. E ficava fazendo um monte de perguntas. E teve um dia que ele chegou e falou, professor, o senhor vai trabalhar no Vila. Eu falei, no Vila? Aí ele falou, no Vila, lá. Eu falei, que time é esse o Vila? Ele falou, Vila Velhense. Aí ele começou a me explicar a história do Vila, falou que o pai dele trabalhava, que a mãe dele trabalhava, que os irmãos jogavam. Aí eu falei, pô, time de família, tal, legal. Mas ficou naquilo ali. Aí chega no mês de novembro, ele me liga. Professor, o senhor já tem alguma coisa? Eu falei, tenho algumas coisas em vista. Ele falou, professor, eu queria fazer uma proposta. Eu falei, mas Matheus, você é atleta? Aí ele falou, não, é porque eu já conversei aqui com meu pai mandou conversar com o senhor. E aí ele começou a me falar do projeto. No primeiro momento eu achei um projeto muito desafiador, né?
Aí eu falei, nossa, tô indo para um lugar onde tem que estar montando, tal, do jeito que ele falou, né, o projeto. E realmente o Vila, o maior desafio nosso era profissionalizar, principalmente os departamentos, né? E aí eu pensei, eu falei, olha, cara, é um desafio grande. Eu falei, ó, eu gosto de desafio, vou. Aceitei, ele nem acreditou, né? E aí, quando eu cheguei, ele aí conversou comigo, ele falou, lembra o senhor quando eu te falei lá, tal, o senhor é o cara ideal para tocar esse projeto. Isso ele falando, né? Mas a gente chegou aqui, a diretoria comprou a ideia, realmente estava disposta a mudar o patamar do clube. E com o apoio da diretoria, o esforço que ela está fazendo, aí o Vila está dando certo. Mas o principal responsável por minha chegada aqui foi o Matheus Firmino. Que tem o Matheus Firmino, João Firmino, o Felipe Marques, Carlos Oliveira, a família inteira tá lá no Vila. O Matheus que já confidenciou que quer ser presidente do Vila quando parar. Eu acho que ele tá no caminho certo. Tá no caminho certo? Tá, porque tem umas ideias boas, boas ideias mesmo. Ele chega lá às vezes, conversa com o pai, fica olhando assim. E as ideias dele são legais. Ideias que só vêm o clube a crescer. E aquela entrevista do Matheus Firmino lá? Porque ninguém sabia que o empresário dele era o pai dele, né? Eu sou bom, meu empresário que é ruim. Ele é uma figura. Como que você viu aquela entrevista a primeira vez? Rapaz, o Matheus é demais, né? O Matheus é assim, quem conhece ele no dia a dia, né? O Matheus, ele, só pra você ter uma ideia, o apelido dele é Menino Maluquinho. Que o dia a dia dele é muito... Ele deixa o ambiente leve. Ele agora sim, muito responsável, profissional, treina pra caramba. Mas tem um lado dele de diversão, assim, divertimento, que o grupo todo ama ele. Na verdade, ele é um cara que tem um carisma muito grande, uma aceitação muito grande. E aí ele vem com essas ideias, assim, quem imaginar um atleta ao vivo, né, num jogo, falar, eu sou bom, meu empresário que é ruim. Então, ele tem disso. E quando o empresário é o pai, a história fica melhor ainda, né? Joanilson Veloso, treinador do Vila Velhense, a gente está conversando nessa entrevista exclusiva, no formato agora semifinal do Capixabão. O Vila Velhense que vai enfrentar o Serra. O próximo jogo ocorre neste sábado às 4 horas da tarde lá no estádio Sumaré. E, professor, você estava falando, quando você chega no Vila, tem muita coisa a se construir, né? Como que você encontra o Vila Velhense e como que o Vila Velhense está neste momento agora? O que teve ali de ajuda sua nessa formatação do Vila? O que você pensa em deixar depois do Vila? Não sai daqui tão cedo não, professor. Chegou agora. Quem chega de fora assim, a gente já vai lá na Assembleia Legislativa para dar o título de cidadão espírito-santense para poder não sair. Mas o que você pensa quando deixar o Vila assim, que você fala, vou deixar um legado muito bacana, o que já foi feito, o que tem de legado do Joanilson Veloso? Justamente é isso, eu sempre falo para eles lá que o treinador, os atletas, né, dentro de um clube, não tem coisa melhor do que ele deixar um legado. Sobre os departamentos, a gente chegou lá, a gente conscientizou a diretoria que a gente precisava melhorar o departamento de fisioterapia, de nutrição, a logística nossa teria que ser melhor elaborada, planejamento de treino, de campo, tudo, enfim, né? Era uma coisa que foi feito antes, era feito de uma forma, poderia falar você, uma forma meio que amadora. Então, eles se conscientizaram, viu que a gente tinha que profissionalizar. E isso aí está fazendo a diferença no Vila. Então, acho que a gente já está deixando um legado dentro de uma organização do clube. O planejamento também, eu falei para eles que a gente tinha que fazer um planejamento, tinha que seguir o planejamento à risca. Porque no futebol, às vezes, um clube faz um planejamento. Quando os resultados não vêm, muda tudo. E aí, se você começa um planejamento com uma ideia e chega no meio do caminho, você muda, volta tudo do começo, então volta tudo do zero e acaba não saindo da forma como é desejada. Então, hoje, o Vila, eu posso afirmar para você que a organização do Vila hoje é completamente diferente dos anos atrás. Isso são relatos das pessoas que já estão lá há mais tempo, de atletas que estavam desde o ano passado, que falam que mudou 100% dentro disso, dessa ideia, porque realmente a gente entende que o futebol profissional precisa dessa organização. E a gente, com a experiência que a gente já tem no meio do futebol, a gente acaba contribuindo para que as coisas venham evoluir e, a partir de agora, estabelecer e o Vila realmente mostrar para que veio e ficar. Professor, agora falando do Capixabão, a gente teve alguns momentos ali, uma virada sobre a Desportivo, uma vitória sobre o Rio Branco de Venda Nova por 1-0 naquela primeira fase, o Vila ali surpreendendo muita gente, inclusive
este que vos fala, que vos entrevista aqui hoje, porque a gente imaginava um Vila brigando na parte de baixo da tabela, e o Vila teve um início de campeonato, até por conta disso, né? Um início assim muito duro, pegando grandes equipes do futebol capixaba, gigantes, equipes que vêm com investimento muito maior, e o Vila consegue passar muito bem sobre esse turbilhão e cresce ao longo do campeonato, né? Isso eu imagino que não surpreenda o trabalho de vocês da comissão técnica, mas a todo mundo de fora. Como vocês lidaram com isso, com esse trabalho ao longo da primeira fase, desse crescimento do Vila, a que se deve esse momento espetacular que vive o Vila Velhense? Justamente, era o planejamento, né? Antes sabíamos que na verdade, a estreia nossa seria contra uma grande equipe, Vitória. Dentro do nosso planejamento, era Vitória, Rio Branco, Desportiva e Real. 4 jogos duros, jogos difíceis. Mas dentro do nosso planejamento, a gente planejava e a gente saía ali com 7 pontos. Só que aconteceu que a gente saiu com 6. Então, a gente mostrava que a gente estava certo. O jogo contra o Vitória foi um jogo difícil na nossa estreia, mas aquilo ali nos deu confiança pela performance que a equipe da gente manteve naquele jogo. Eu acho que saiu um pouco, foi o jogo contra o Rio Branco, que eu até cheguei para eles e falei que ali foi um acidente de percurso, mas aí a gente tinha a certeza, dentro do nosso planejamento que nós traçamos, aí veio o jogo contra a Desportiva, ganhamos, e o Real. Então a gente sobreviveu de 12 pontos, a gente fez 50%, e a partir dali nos deu mais confiança, onde a equipe foi crescendo, porque os resultados nos ajudou e a gente mostrou que a gente estava no caminho certo. E eu sempre falei para eles que o nosso time era um time para brigar na parte de cima. Que esquecesse os comentários, esquecesse as opiniões, mas o que importava era o trabalho. Eu me apego muito ao trabalho. E quando eles compraram a ideia e acreditou, aí a gente teve a certeza que a gente estava no caminho certo. E ajuda também, que você pega esses comentários, né? Igual que no Arquibancada Digital, a gente chegou a colocar o Vila para brigar na parte de baixo da tabela. Até em um possível rebaixamento, que seria uma equipe para poder lutar ali para sair do rebaixamento, seria um objetivo principal do Vila Velhense. Isso serve como combustível ali, até para dar uma concentração maior para os jogadores. Você é conversado lá com o elenco? Tem essa resenha? Sim, com certeza. A gente pega isso como combustível. E aí, quando vem esses comentários negativos e tal, o que é que a gente faz? A gente pega isso e transforma em motivação, transforma em confiança para a gente trabalhar cada vez mais, como se tivesse que dar uma resposta. Não era para dar uma resposta, era para a gente se mostrar. Na verdade é essa. E só que agora muda as coisas, né? Aí vem a classificação, aí vem jogo difícil que a gente passou contra a Desportiva. E como é que a gente utiliza dessa forma agora? Se a gente utilizava antes o combustível que ninguém acreditava, aí o pessoal passa a acreditar, passa a enxergar, passa a conhecer. Agora o que é que a gente tem que usar? Pé no chão, continuar trabalhando do mesmo jeito, para a gente manter a mesma confiança, a mesma determinação, porque a gente sabe que o trabalho é o que nos ajuda e faz a gente chegar onde a gente chegou. Aí eu falo para eles, chegamos aqui de que forma? Jogando, trabalhando, tem que continuar. Não pode achar agora que porque chegou o suficiente, está bom ali, aqui chegou onde tinha que chegar, não. A gente sabe que a gente pode um pouco mais, então hoje a gente já não usa mais esse combustível, porque falam mal. Agora a gente já usa, agora todo mundo está vendo. Mas organizado Vila Velhense. A gente mantém a mesma coisa porque a gente almeja chegar mais longe e para isso a gente tem que continuar. Falando sobre organização, né? Que eu acho que o Gol do Raio brinca que lá no Rio de Janeiro tem o organizado Bangu, né? A gente trouxe para cá esse nome que é o organizado Vila Velhense, porque é uma equipe que tem um propósito, independente do adversário, ela muda muito pouco, ele se adapta, tem essa questão da adaptação, mas mantém ali uma organização em diferentes períodos, diferentes desafios dentro dos próprios 90 minutos, né? A gente fala sobre a disputa contra a Desportiva. Tem uma expulsão ali de um zagueiro, logo no início do segundo tempo, e aí a equipe se mantém da mesma forma, entra o Jomar, logo você já faz essa primeira substituição, a equipe consegue ali com o pé no chão, já estava 1-0 para a Desportiva, então seria muito cômodo para a Ativa segurar e tudo mais, mas o Vila não, o Vila consegue se manter e cria mais oportunidades até no segundo tempo. Essa organização é o mote principal do seu trabalho, de manter com os jogadores, olha, independente do que aconteça, os jogadores podem olhar no banco de reservas que
junto do professor e de toda a comissão técnica, vão tomar a melhor atitude, vão organizar para deixar o time azeitadinho ali, né? Com certeza, a gente acredita que o futebol, quanto mais organizado, mais próximo você fica de uma vitória, né? De um resultado de uma vitória. Mas a gente sabe também utilizar o que a gente tem em mãos. A verdade é essa. O que é hoje o Vila Velhense? É uma equipe que tem uma solidez defensiva boa. É um time que procura jogar bem compacto. E um time que tem a característica de jogadores para a gente sair em uma transição ofensiva forte. Então, a gente sabe que dentro do campeonato capixaba, então a gente procura ter uma solidez defensiva, fechar bem os espaços, marcar bem, e com a bola a gente tem que ter a coragem de jogar. É isso que eu cobro deles, porque a gente também não adianta só se defender e se desfazer da bola. E aí a gente tem justamente essa arma nossa, que é a transição ofensiva, né? Com jogadores como o Bote, Bonetti, o Guilherme, tem agora o Davis que entra, tem o Scheider, são características muito parecidas, onde a gente mantém até o final essa organização. E o Vila perdeu alguns nomes ao longo do campeonato. Começa com aquela infeliz lesão do Jomar, né? Que é um nome principal, a contratação para trazer experiência, segurança na zaga. Mas aí o time continua ali jogando muito bem. João Firmino depois se lesiona num jogo que ele fez uma partidaça ao lado do Borges, né? O Borjão. E aí você tem um ataque ali, entra o Manuel, entra o Daniel, depois vem o Bolt, faz aquele golaço contra o Rio Branco de Venda Nova. Então são peças que vão se movimentando ali ao longo do elenco. A gente pega na escalação de agora, o Makelele também se machuca, sai, entra outros nomes, vem o Amorim, aí o Amorim joga como volante, já fez como lateral direito, o Makelele também. São uma equipe que consegue se moldar, né, João Nilson, sem perder a essência, né? Com certeza, na montagem do elenco a gente sempre falou isso, né? Que a gente teria que ter jogadores que fizessem mais de uma função. Então, dentro dessas características, a gente acabou trazendo esses atletas que, dentro de um jogo, pra gente, às vezes a gente não precisa fazer uma substituição, de tirar um atleta e colocar outro, em si só mudar a função de um atleta para o outro, que a gente acaba... Isso também é organização, né? Fica dentro do padrão de jogo organizado, por causa das características desses atletas que nós temos. A gente também teve uma perda no jogo também, no primeiro jogo contra a Desportiva. Era um atleta que vinha fazendo uma diferença lá na frente, que era o Emanuel, né? O Manu. A gente perdeu ele, então esse atleta a gente perdeu para... Não vai ter mais ele durante a competição. Fez uma imagem muito forte, né? Isso. Todo mundo sentiu aqui da transmissão, imagino vocês que estão ali no dia a dia. Teve um né, estiramento, e a imagem fica feia, né? Aquele negócio assim do joelho dele. Tem um estiramento ali no ligamento. E uma outra também que a gente começou com o goleiro, né? Que era o Matheus Cabral. Aí achamos uma segurança dentro do Lucas, que era o Lucão. E o Lucão machucou, né? Eu acredito que... Aí eu até parabenizo o meu treinador de goleiro, porque ele conseguiu deixar 3 goleiros no mesmo nível. Já é o terceiro goleiro que nós estamos usando agora, que é o João Vitor. E vem mostrando bastante segurança nesses 2 jogos, principalmente esses 2 jogos contra a Desportiva. Então a gente já está no terceiro goleiro nosso. Em uma equipe eu acho que aconteceu isso, mas com a gente acabou acontecendo. O João Vitor fez no ano passado uma exibição contra a própria Desportiva mesmo, assim, excepcional, num momento ali que coloca ele naquele momento de luz, né? Traz outros goleiros, depois chega na oportunidade dele também para poder atuar contra a Desportiva e mostra uma segurança muito boa. Para a gente finalizar essa discussão da Desportiva, quando acontece lá a expulsão do Palácios, assim, como que foi essa decisão para poder mudar, já colocar logo o Jomar, ajeitar o time? O que você fez ali? Na hora que acontece aquilo, você fala, coloca a mão na cabeça, fala, o que eu vou fazer agora? Não, na verdade, assim, quando a gente já tem uma confiança no elenco, a gente sabe com quem a gente pode contar, aí fica até um pouco mais fácil. Na expulsão do Palácio foi no final do primeiro tempo ainda. Estava perdendo o jogo, então a gente precisava recompor primeiramente a linha de trás, a linha defensiva. E o jogador ideal para isso, que veio para jogar, que saiu por lesão, foi o Jomar. Então a gente primeiro recompôs a linha defensiva com o Jomar, fizemos uma outra linha de 4 e um atacante. Então a gente marca em 2 linhas de 4, com 2 atacantes, com a saída de uma expulsão, a gente tinha que ser o sacrifício
falei que o atacante estaria lá na frente sozinho, teria que marcar um pouco mais. E a gente manteve a mesma compactação e a mesma compactação da equipe das linhas, porque eu falei para eles, 1-0, a gente deixa o jogo vivo para o segundo jogo. Então a gente tem que continuar jogando. Não desiste, não tem desespero, não desorganiza. E acho que foi aí que fez a diferença, porque a gente acreditava que aquele jogo não seria decidido naquele dia. Falei, se a gente desorganizar, a gente pode tomar um segundo gol, pode complicar. Então tem que manter a organização, a compactação e espera o momento certo que o gol vai sair. Eles acreditaram nisso até o final e aí acabou a gente conseguindo. Mas, de fato, foi justamente essa organização. Outra coisa, assim, a gente conhecia as fragilidades da equipe adversária. O pessoal falava, a Desportiva tem uma fragilidade em bola parada. Não era só em bola parada. A gente estudou bem a equipe adversária, a gente sabia que os dois laterais subiam ao mesmo tempo. Isso acarretava espaço nas costas deles, deixava sempre os dois zagueiros dele muito expostos. Então, em um contra-ataque com jogadores de velocidade, que a gente encaixasse uma bola, a gente saberia que levaria vantagem. Então, a gente já sabia da forma que a gente tinha que atacar a Desportiva. E por isso que aquele jogo que todo mundo fala, parecia que tinha um jogador a mais, não tinha um jogador a menos. Justamente por isso. Porque a gente se defendia bem e explorava o que a gente tinha que explorar da equipe adversária. E foi assim que saiu o gol de empate, o gol da classificação do Diogo Bolt, já no segundo jogo lá no Sumaré, né? Porque sobe ali um zagueiro, fica um zagueiro exposto, um zagueiro dobra com o Jairo, e o Davis, que é uma grata surpresa dentro do campeonato, né? Porque ele marca o primeiro gol e também ali primordial, entra no segundo tempo. Como foi essa mudança no vestiário ali? Porque a Desportiva estava com 1-0, mas de novo manteve essa pegada de que ainda dá, tá tudo vivo, a gente precisa de um gol e vamos conseguir. Justamente. Jogos decisivos a gente trabalha com 3 cenários, né? Era a gente ganhando, o time tinha que se comportar dessa forma, empatando e perdendo. E naquele jogo a gente saiu atrás, precisava de mais agressividade dos lados. Tiramos o Bonetti, entrou o Davis e puxamos o Bolt para justamente fazer o lado extremo ali, onde o Bonetti tinha. Porque o Bonetti e o Guilherme, eles me dão, taticamente, a recomposição deles são melhores, fecha melhor aquela linha de 4, a segunda linha, mas eu precisava de um pouco mais de agressividade. Eu ganho isso com o Davis, porque o Davis ele faz umas diagonais curtas ali, o pessoal não percebe, mas é o cara que por dentro ali tem velocidade para fazer aquelas diagonais. E eu ganharia em sprint, velocidade com o Bolt na beirada. E foi assim que aconteceu. A mudança nossa ali naquele jogo, principalmente, foi essa. A gente precisava de ser um pouco mais agressivo dos lados, já que a gente precisava explorar as costas dos laterais adversários. E acabou dando certo, o Vila fez história, está na semifinal do Capixabão e enfrenta agora o Serra. O Serra de um Leomir que gosta de sair jogando, que tem pontas velozes, ali o Marcudinho, o Pepeu voltou a treinar também, graças a Deus, passou por um momento difícil, está passando assim, a gente imagina ainda. E é uma equipe muito forte, né? O segundo da primeira fase contra o terceiro da primeira fase, equipes equilibradas, com organização. Como que dá para projetar esse jogo contra o Serra? É um jogo difícil, mas a gente sabe que também é um jogo de inteligência. Eu sempre falo para eles, jogos de mata-mata é um jogo de maturidade, claro, que sua equipe, quanto mais joga, ela vai tendo uma maturidade, e inteligência tática, onde entra, a gente sabe que é um jogo de 180 minutos, não é um jogo, a gente viu desde as quartas de finais muito equilíbrio, tirando o último jogo aí do Vitória, mas foram jogos muito equilibrados. Semifinal é a mesma coisa, porque quem está ali mereceu chegar, fez por onde. Então, um jogo de 180 minutos, a gente acaba usando a mesma estratégia, tendo que levar o segundo jogo vivo. A verdade é essa, para a gente estar decidindo, já que não tem vantagem. Então, é um jogo que está aberto para os dois, mas aí entra a inteligência de você saber utilizar, de você explorar as fragilidades do adversário, a semana de preparação, potencializar mais ainda as nossas virtudes, porque é um jogo, como eu falei, de inteligência, 180 minutos. A primeira partida dentro de casa muda, dentro de casa, 180 minutos, então você sobe um pouco as linhas, pressiona um pouco mais dentro do seu estádio, mas é um jogo que eu acredito que vai ser muito difícil, porque é muito equilíbrio, né? Dentro
dessa semifinal. Foi uma vitória no primeiro jogo com um placar mínimo, né? Sim. Um jogo muito pegado. O Serra também teve oportunidades. O Lucão fez uma grande partida naquele jogo, principalmente ali nos minutos finais, foi muito exigido. Isso. E essa escolha pelo Sumaré, lá vocês venceram o Serra, né? E lá vocês classificaram contra o Desportivo, fizeram bons jogos. Tem um pouco de sorte ou tem também ali a adaptação do gramado? Vocês já conhecem ali o estádio, passaram outros jogos por lá. É a casa do Vila neste Capixabão. Pensou-se até no Kleber Andrade, de mandar o jogo no Clebão. Mas por que é da escolha de continuar no Sumaré? A escolha do Sumaré é justamente pela adaptação. O time já está adaptado a jogar lá. Fizemos bons jogos dentro do estádio lá do Sumaré. E dentro da semifinal, a gente está mais adaptado, dimensões do campo, tipo de gramado. E a gente vai muito naquilo, né? O que está dando certo, então a gente não muda, né? Tem algum nome que pode voltar para esse jogo, né? O Lucão pode voltar ou não tem condições. O João Firmino pode ter uma minutagem maior, que é um nome muito importante, 100 jogos, já com a camisa do Vila Velhense, experiente, daquele jeito que o senhor gosta, né? Nessas equipes assim, que pode fazer lateral, pode fazer volância, até que se colocar um pouco mais à frente, ele tem qualidade técnica para isso. Como que está essa questão do departamento médico do Vila? Olha, o departamento médico hoje se encontra o Lucão e o Emanuel, esses dois. O Lucão não volta ainda para esse jogo. O João Firmino, como você falou, eu acredito que nesse jogo ele venha ter um pouco mais de minutagem, porque ele saiu de uma transição, a contusão dele foi uma contusão complicada, um músculo complicado, então a gente tem que ter cautela para que a gente não perca o atleta para o restante da competição. Mas eu acredito que esse jogo, sim, ele tem um pouco mais de minutagem, que a gente sabe que é uma peça importante dentro da nossa equipe, é um jogador, é um líder também, né? Então a gente, nesses jogos decisivos, a gente conta com ele, sim. E, professor, falando um pouco do futuro, eu sei que tem que pensar um pouco agora, o pensamento está no Serra, mas como está a sua questão no Vila Velhense? Pretende continuar? A gente sabe que recebeu uma sondagem da Desportiva ao longo do campeonato, assim que a Desportiva perde o Rodrigo César, mas continua no Vila, coincidências da vida ou não, acaba eliminando a Desportiva, também com um ótimo treinador lá, né, que foi o Leomar Pereira. E aí, como está o seu futuro? Já está planejando uma Copa ES? Ou ainda está cedo para poder pensar nisso? Vai seguir no Vila? Na verdade, assim, eu tenho um contrato com o Vila até junho, ou julho, depois da Copa ES, né? No primeiro contato que nós fizemos, o contrato seria até depois da Copa ES, para a gente dar continuidade, né? E até o momento, vou continuar no Vila. O planejamento da Copa ES já está sendo feito, meio que paralelo à competição, né? Porque é logo ali, então, naturalmente, eu acredito que vai sair alguns atletas, porque eu sempre falo para eles, a visibilidade, no começo eram 10 clubes, depois foram 8, e agora 4. E a visibilidade aumenta muito mais. As luzes estão ali em cima dos jogadores do Vila, né? Mas eu acho que continua sim para a Copa ES. Já tiveram algumas sondagens, até algumas propostas. Mas eu acho que o trabalho, o planejamento está sendo legal. Então acho que a gente vai dar continuidade para a gente está melhorando mais ainda aí a nossa equipe. Já temos alguns times ali que não vão disputar a Copa ES, né? Tem o Forte tem grandes nomes do lado de lá, a Desportiva também não vai disputar a Copa ES. Tem alguma conversa com jogadores dessas equipes que estão agora desempregados? Olha, eu passei para a diretoria alguns nomes. Tem aquela listinha do Joanilson Veloso, né? Tem, sim, eu falei para a diretoria, porque a gente precisa reforçar também. Primeira coisa que eu falei para eles é que não adianta entrar para competir só por competir. Se a gente tem a oportunidade de chegar a uma final, ser campeão, a gente tem que buscar isso. Então, falei que a gente teria que manter uma parte do elenco, os jogadores que a gente pudesse manter, porque isso facilita na continuidade do trabalho, e trazer alguns reforços justamente na saída dos atletas que tem proposta para sair. Professor, se alguém ligar lá do Rio de Janeiro ou com DDI de Portugal, não atende não, pelo amor de Deus, eu continuo no Vila, viu? Não vai mexer com esse trem de futebol carioca lá, que tem um time que tá sem treinador agora. Segundo, não atende não, se tiver um DDD do Rio de Janeiro, ou um DDI de Portugal, lá um diretor, um tal de Boto, não, se falar meio português de Portugal, assim, uma apostila, né? Sai fora.
que tá aí tá na vitrine, ali pelo ótimo trabalho. Então, professor, a gente está finalizando a nossa conversa aqui. Se tiver mais algo a falar pro torcedor do Vila, enfim, pro torcedor capixaba, pode ficar à vontade. E queria agradecer mesmo por ter aceitado aqui essa conversa com a Arquibancada Digital. A gente sabe que, assim, a gente tem as nossas opiniões, em algum momento pode chegar a ter um climinha ruim, ou enfim, mas faz parte. Então, queria agradecer também a diretoria do Vila Velhense, ao senhor por ter aceitado poder conversar com a gente aqui no Arquibancada Digital. Eu que agradeço aí, deixar as portas abertas aí, se precisando, estamos aqui. Uma coisa que eu tenho para falar é que eu falei pro pessoal da diretoria que o Vila Velhense tem torcida, viu? A torcida estava adormecida. Nas ruas, o pessoal sempre vem parabenizar, falando. Então, é o momento do clube. Então, acho que a torcida do Vila Velhense está acordando. Isso é bom, né? E a gente pede ainda o apoio deles, que eles acreditem até o final, porque a gente pode chegar mais longe possível e a gente vai fazer de tudo para a gente chegar à grande final. Valeu, muito obrigado ao professor Joanilson Veloso, treinador do Vila Velhense. Vila Velha não tem um clube nativo de lá, assim, com uma grande torcida. A gente tem o Tupi, a gente tem o Vila Velhense, mas que ainda não tem aquela grande tradição, também fica, puxão de orelha pro poder público, para poder chegar com um pouco mais firme, ajudar um pouco mais as equipes lá de Vila Velha, construir um estádio. A gente sabe que tem alguns projetos e tal, mas seria muito bacana porque é uma cidade enorme, uma cidade linda. Tá gostando do Espírito Santo, professor? Sim, bastante. Lembra um pouco Salvador, né? Vila Velha ali é bacana, já deu uma aquela idazinha lá na ali, praia. Mesma coisa lá de Salvador, então. E cidade tranquila, né? Boa, segurança, bem legal. Pode continuar por aqui, professor. Viu? Muito obrigado mais uma vez. Obrigado a você que nos acompanhou aqui no Arquibancada Digital. Lembrando que vamos entrevistar, pelo menos convidar, né, os 4 técnicos das equipes semifinalistas do Capixabão. E hoje a gente conversou com o técnico do Vila Velhense, Joanilson Veloso. Até uma próxima.